Você já deve ter ouvido falar do termo EVM em quase todos os cantos do universo cripto. E se ainda não ouviu, prepare-se, porque ele está em todo lugar. O mais curioso é que, apesar de ter sido criado especificamente para o Ethereum, essa tecnologia acabou sendo adotada por inúmeros outros projetos. Chains como Avalanche, Polygon, Binance Smart Chain e Phantom, entre tantas outras, utilizam o EVM para potencializar suas redes. Mas o que torna o EVM tão especial? Por que tantas blockchains decidiram incorporá-lo? A resposta está na maneira única como ele permite que essas redes executem contratos inteligentes e interajam entre si. Na verdade, o EVM se tornou a espinha dorsal de uma nova era de interoperabilidade no mundo blockchain, abrindo portas para desenvolvedores criarem aplicações descentralizadas com uma eficiência antes inimaginável. A popularidade do EVM não é um acaso. Ele é o resultado de anos de inovação e otimização no ecossistema do Ethereum, que acabaram criando uma ferramenta poderosa, flexível e, acima de tudo, amplamente acessível. E é justamente essa combinação de características que tem atraído tantos projetos a adotá-lo como a base de suas operações. Se você está se perguntando como tudo isso funciona e o que realmente é o EVM, então você está no lugar certo. Vamos entender tudo dessa tecnologia que está redefinindo o futuro das blockchains. Vamos direto ao ponto. EVM significa Ethereum Virtual Machine. Se você nunca ouviu falar de uma máquina virtual, pode soar um pouco abstrato, mas não se preocupe, vamos descomplicar isso. Pense no EVM como um computador global, mas não um computador físico que você pode tocar. É mais como uma nuvem de computadores. Cada computador conectado à rede Ethereum contribui para essa nuvem, e juntos eles formam essa máquina virtual poderosa que chamamos de EVM. O que é fascinante sobre o EVM é que ele não existe em um único lugar. Ele é composto por milhares de computadores espalhados pelo mundo, operados por pessoas como você e eu. Todos esses computadores estão rodando um software especial que processa as transações dos contratos inteligentes. Em outras palavras, cada vez que alguém faz uma transação na rede Ethereum, esse computador global está lá para garantir que tudo funcione perfeitamente. Agora, diferente de um computador normal que precisa de um monitor, teclado e mouse, o EVM tem um conjunto próprio de necessidades. Ele precisa entender o código dos contratos inteligentes, interpretar as instruções e garantir que cada transação seja processada corretamente. É como se fosse um computador construído exclusivamente para um propósito: processar contratos inteligentes e manter a integridade da rede Ethereum. É isso que faz do EVM um componente tão crucial para o funcionamento de várias blockchains ao redor do mundo. Agora que entendemos o que é o EVM, vamos explorar como ele realmente funciona. Imagine o EVM como um cérebro digital que tem a capacidade de entender e executar contratos inteligentes. Mas como ele faz isso? Tudo começa com o código que os desenvolvedores escrevem. Eles utilizam uma linguagem de programação chamada Solidity, que é projetada especificamente para criar contratos inteligentes. Esses contratos são basicamente conjuntos de instruções que dizem ao EVM o que fazer. No entanto, o EVM não entende diretamente esse código em Solidity. Ele precisa ser traduzido. Aqui entra o processo de compilação. Pense nisso como traduzir um texto do inglês para um idioma que o EVM compreenda, o bytecode. Esse bytecode é o que o EVM lê e processa, transformando as instruções escritas em Solidity em ações reais. Cada linha de código em Solidity é convertida em uma série de zeros e uns que o EVM usa para realizar tarefas específicas. Mas não para por aí. Entre o código em Solidity e o bytecode há um outro nível, o opcode. O opcode é como um manual de instruções detalhado que descreve exatamente o que cada pedaço de bytecode deve fazer. Cada uma dessas instruções tem um custo associado, o famoso gas que você já deve ter ouvido falar. Quanto mais complexa a operação, mais gás ela consome. E é assim que o EVM funciona. Ele pega o código, traduz para uma linguagem que entende e executa as instruções de forma eficiente e segura, garantindo que todos os contratos inteligentes sejam processados corretamente. Agora que já entendemos como o EVM funciona, vamos mergulhar em um conceito que é crucial para qualquer desenvolvedor que trabalha com contratos inteligentes: o opcode e o custo de execução. Cada operação que o EVM realiza, desde as mais simples até as mais complexas, é governada por um conjunto de instruções chamadas opcodes. Pense nos opcodes como peças de um quebra-cabeça,
Cada uma dessas peças representa uma operação específica que o EVM precisa realizar, como somar dois números, armazenar dados ou verificar uma condição. Mas aqui está o detalhe interessante. Cada uma dessas operações tem um custo. Esse custo é medido em gas, que é essencialmente a moeda que você paga para que o EVM execute essas operações. E por que isso é importante? Porque o custo de um contrato inteligente não é fixo. Ele varia dependendo de quantos e quais opcodes são necessários para completar a tarefa. Operações mais simples, como adicionar dois números, podem ser relativamente baratas, mas conforme a complexidade aumenta, digamos quando você precisa armazenar grandes quantidades de dados ou executar uma série de cálculos, o custo em gas também aumenta. Isso significa que, como desenvolvedor, você precisa ser estratégico. Cada linha de código que você escreve se traduz em uma série de opcodes, e cada um desses opcodes vai impactar diretamente o custo de executar o contrato. Em outras palavras, a eficiência do seu código pode ser a diferença entre um contrato acessível ou proibitivamente caro de ser executado. E é isso que torna o entendimento de opcodes tão crucial. Não se trata apenas de saber o que o seu código faz, mas também de quanto ele vai custar para rodar na rede. Agora que entendemos o que são opcodes e como eles impactam o custo de execução, vamos explorar uma das maiores vantagens do EVM: sua incrível portabilidade. Imagine que você criou uma aplicação descentralizada incrível em uma blockchain como a Polygon. Agora, seus usuários estão começando a migrar para outras redes, como Avalanche ou Phantom. Com o EVM, você não precisa reescrever todo o seu código ou aprender uma nova linguagem para acompanhar seus usuários. A mesma aplicação que você construiu em uma blockchain compatível com o EVM pode ser transferida para outra com relativa facilidade. Essa interoperabilidade é uma das principais razões pelas quais o EVM se tornou tão popular. Em um espaço tão competitivo quanto o das blockchains, a capacidade de mover projetos de uma rede para outra sem grandes esforços é um diferencial enorme. Isso significa que os desenvolvedores podem alcançar novos mercados e explorar novas oportunidades sem se preocupar em começar do zero. Além disso, a adoção massiva do EVM criou um ecossistema robusto, com ferramentas, bibliotecas e comunidades de desenvolvedores que já dominam a linguagem e as nuances do EVM. Isso faz com que o desenvolvimento de aplicações seja mais rápido e menos custoso, permitindo que você aproveite ao máximo seu tempo e recursos. Enquanto outras blockchains, como Cardano e Solana, optam por suas próprias linguagens e arquiteturas, o EVM oferece uma espécie de linguagem comum no mundo das blockchains, facilitando a colaboração e a inovação em uma escala global. Essa flexibilidade e acessibilidade são o que tornam o EVM uma escolha tão poderosa para desenvolvedores e empresas no espaço cripto. Então, você já sabe que o EVM é altamente portátil e poderoso. Mas como ele realmente processa as transações? Aqui está onde a mágica acontece. Imagine o EVM como uma linha de produção industrial, onde cada transação é um item sendo montado, um de cada vez. Isso é fundamental. As transações no EVM são processadas sequencialmente, uma após a outra, como se estivesse seguindo uma fila. Esse processamento em série garante que cada transação seja completamente resolvida antes que a próxima comece, mantendo a integridade e a consistência da rede. Agora, por que isso é importante? Pense no seguinte: cada vez que você interage com a blockchain, seja enviando tokens, executando um contrato inteligente ou realizando qualquer outra ação, você está mudando o estado do EVM. O estado nada mais é do que um instantâneo da rede naquele momento específico. Ele contém todas as informações sobre saldos, contratos e dados armazenados. Cada nova transação altera esse estado de alguma maneira. E se algo der errado, digamos que você tente enviar mais tokens do que realmente possui. Nesse caso, a transação falha e é simplesmente ignorada. Mas o EVM continua processando as próximas na fila. O que torna isso fascinante é que a cada mudança de estado há um registro permanente dessas alterações. É assim que o EVM mantém um histórico imutável de todas as transações que ocorreram, formando o que conhecemos como blockchain. Em suma, cada transação não só modifica o estado atual, mas também constrói a história completa da rede. Então, depois de tudo isso, o que podemos dizer sobre o EVM? Ele é muito mais do que apenas uma peça de tecnologia no ecossistema blockchain. O EVM é, na verdade, o coração pulsante da Ethereum e de muitas outras redes. Ele atua como um intermediário essencial,
traduzindo as intenções humanas em ações digitais concretas, permitindo que contratos inteligentes sejam executados de forma confiável e segura. O que realmente destaca o EVM é a maneira como ele combina flexibilidade com precisão. Ele permite que desenvolvedores criem soluções complexas, sabendo que essas soluções serão executadas de forma consistente em qualquer rede compatível. E tudo isso enquanto garante que cada operação tenha um custo previsível, refletindo a quantidade de trabalho necessário para processá-la. Além disso, o EVM estabelece uma linguagem comum para o desenvolvimento de blockchain, algo que é crucial em um ambiente onde a interoperabilidade e a escalabilidade são cada vez mais importantes. Isso significa que o que você desenvolve hoje na Ethereum pode facilmente ser adaptado e utilizado em outras blockchains compatíveis, sem a necessidade de reinventar a roda. O EVM é, em última análise, um dos principais motores que impulsionam a inovação no espaço cripto. Ele fornece a infraestrutura necessária para construir o futuro da Web 3.0, onde as ideias podem ser transformadas em realidade digital, de forma eficiente, segura e global. Essa capacidade de transformar conceitos em código, e código em impacto real, é o que torna o EVM tão poderoso e central para o mundo das blockchains. Agora que você tem uma compreensão clara do que é o EVM e por que ele é tão fundamental para o futuro das blockchains, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Se você está pensando em se aprofundar nesse mundo, criar suas próprias aplicações descentralizadas ou até mesmo se tornar um desenvolvedor Web3, então agora é o momento perfeito para dar o próximo passo. A demanda por habilidades em Solidity e conhecimento profundo do EVM está em alta, e aqueles que se equipam agora estarão à frente na próxima onda de inovação. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no nosso canal. E se você quer entender mais sobre Ethereum Guys, eu recomendo que você assista a esse vídeo. Obrigado por assistir